Salve Maria, mais um vídeo aqui. Esse doutor ele vai tirar coisa da cabeça dele, pô. Olha só, refutando purgatório. Ali os Santa Carona, né? Os católicos do Santa Carona ali, o canal, né? Olha só, João Oliveira refutando purgatório, vamos ver. Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal Juan Oliveira BR. E hoje eu vou fazer aqui um react de um católico falando sobre purgatório, né? Mas antes de rodar o vídeo, roda a vinheta. Bom, vamos acompanhar o vídeo, né? Vamos ver aqui quais são os argumentos deles. Purgatório? Não me faça rir. Isso nem tá na Bíblia. Ué, Alan, parece que seus haters vieram pra minha página. Rapaz, Guilherme, esse povo tá em todo lugar, então vamos responder essa questão juntos. Fechou. Purgatório tá na Bíblia sim. Ele talvez não tá na sua, porque ela é incompleta. Ele aparece no livro de 2 Macabeus, no capítulo 12. Exato. Nessa passagem, Judas Macabeu recolhe o corpo de soldados que morreram numa batalha. Porém, esses soldados haviam prestado culto a um ídolo, que é um pecado gravíssimo. Por conta disso, Judas propõe que o povo faça um sacrifício para redimir esses soldados. Isso fica claro no versículo 46, que afirma que ele pediu isso para que os mortos fossem redimidos. Mas pera, se as almas salvas não têm pecado e as condenadas... Dá um pause aqui. A palavra purgatório não tem na escritura, mas Santíssima Trindade também não tem na escritura. Tem evidência tanto da Santíssima Trindade como se provar na escritura, e oração pelos mortos também tem como provar sim na escritura. Segundo Macabeus 12, certo? Do 40 ao 46. Os protestantes, o segundo Macabeus não é inspirado, mas Paulo discorda isso. As cartas aos Hebreus discordam isso. As cartas aos Hebreus cita Macabeus, certo? Mas vamos lá. Para que os mortos fossem redimidos. Mas pera, se as almas salvas não têm pecado e as condenadas não têm perdão, onde estariam essas almas? Simples, no purgatório, que é uma doutrina que nasceu com os judeus antes mesmo da igreja primitiva. Entendeu? Se você chegou até aqui, escreve finados nos comentários. Segue a gente para não ser um herege, e um bom dia de finados para todo mundo. Bom, logo de cara você já encontra uma contradição. Bom, vamos por partes. Contradição por quê? Se os primeiros cristãos acreditavam. Contradição sua, protestante, que não acredita. É simples entender. Mas vamos ver o argumento dele para nós refutar aqui. Refutar não, pregar em cima, porque eu não sou apologeta, eu sou pregador. Eu refuto com as minhas pregações. Eles usam o livro de Macabeus para fundamentar a ideia de um purgatório. E eles dizem que o purgatório está fundamentado no capítulo 12. Bom, gente, no capítulo 12, né, eu tenho aqui a Bíblia Católica, fala de alguns soldados que morreram por conta da idolatria. E se você ir no Catecismo da Igreja Católica, mais precisamente aqui no 1023, né, fala que só vai para o purgatório quem comete pecado venial, ou seja, pecado mais leve. Pessoas que cometem pecados mortais vai direto para o inferno. E pelo que eu saiba aqui, idolatria é um pecado mortal, como ele mesmo disse no vídeo. A idolatria, pastor, é prestar culto de adoração a uma imagem de um Deus, a um ídolo. Aqui, segundo Macabeus, por que eles morreram? Porque eles cataram a imagem pagã. Se contaminaram com a imagem pagã. Olha só que interessante, ó. Segundo Macabeus 12, que é inspirado assim que os apóstolos usavam a Septuaginta, certo? 42, ó. 40. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objeto consagrado ao ídolo. Vejamos, ó. Proibiram os judeus. Pela lei, todos, pois, reconheceram que foram esta a causa de sua morte, ó. Ídolo. Não está dizendo que ele estava adorando um ídolo. Eles morreram porque, olha só, fez o que era proibido pela lei, ó. Ora, sob a túnica de cada um encontrado objeto sagrado aos ídolos. Vejamos, ó, proibido aos judeus pela lei, todos os que reconheceram que foram a morte esta causa. Ó, 41. Bem disseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor que faz
aparecer as coisas. E puseram-se em oração para implorar o olha só, pô. Ó. Puseram em oração para implorar o pecado cometido. Que ele estava batalhando em nome de Deus. Só você ler o texto todinho, você vai entender. Hoje nós temos em Cristo a Santa Missa. O que arde as almas dessas pessoas é o sangue de Cordeiro de Deus. Antes aqui não tinha a Santa Missa. Era oferecido sacrifício para redimissão, para purificação dos pecados, cometida ali pelo soldado que pegaram o ídolo. A Bíblia não está falando que eles adoravam o ídolo. Eles fizeram uma negligência. Por isso Deus vai colocar ele no inferno? Não, meu irmão. Por isso que o nobre Judas fez uma coleta ali, que não tinha Santa Missa, para oferecer como sacrifício expiatório, como sacrifício de Cristo. Certo? Simples entender isso. Mas o protestante é assim mesmo. No Velho Testamento fazia a oração pela oração dos vivos, que é chamada Kippur, e agora, segundo Macabeus, está fazendo a oração pelos mortos. Acho que é Deuteronômio 4. Sacrifício expiatório pelos vivos. Agora, sacrifício expiatório pelos mortos, aqueles que morreram na batalha. Idolatria é um pecado mortal, como ele mesmo disse no vídeo, um pecado gravíssimo. Então, como que esses soldados foram para o purgatório? Aqui já está a primeira contradição. Se fosse levar ao que está escrito aqui no capítulo... Por isso que eles estão em oração, porque eles não sabem. Quem é eles para saber ele é Deus? Não. Eles fizeram o quê? Imploraram o perdão. Da Igreja Católica, esses soldados iriam direto para o inferno, não para o purgatório. O catecismo está falando, meu querido, quem adora outros deuses. Encontrar o ídolo, ora, sob a túnica de cada um, encontrar o ídolo de James, que era proibido pela lei. Não está falando que ele estava adorando. Mas vamos lá, né? Uma segunda coisa, até mesmo nesses livros macabeus, que não tem na Bíblia protestante, não tem a palavra purgatório ali explícito. Apenas tem oração pelos mortos. Aí eles linkam oração pelos mortos com purgatório. Aí eles dizem, né? Eles pensam, tem oração pelos mortos, logo tem um suposto purgatório. Mas vou dar uma pausa aqui porque eu tô sem tempo. 7h03 da manhã, que 8 horas já tem que sair. Vou fazer um vídeo mais detalhadamente, que eu fiz um vídeo sobre isso já. Mas o que é interessante, a palavra purgatório não tem na Escritura. A palavra Santíssima Trindade também não tem na Escritura. Mas tem evidência provando a Santíssima Trindade. Os protestantes, eles acreditam na Santíssima Trindade por causa do magistério, mas não acreditam no purgatório, porque é uma rincha. Oração pelos mortos é costume do povo de Deus. Protestantes não tem obrigação de orar pelos mortos. São protestantes. Eles acreditam na coisinha da sua cabecinha. Certo? Oração pelos mortos, meu querido, tem tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Você pega 1 Timóteo 1 ali, 16 diante, Paulo ora para o seu amigo, Onesíforo, certo? Vamos no Velho Testamento. Olha só. Você pega em Gênesis 50, já começa o tiroteio, já começa a desfazer essa mentira sua. Olha só. Gênesis 50, ó. Chegando a era à tarde, além do Jordão, fizeram uma grande solene lamentações, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Olha só. Se for visão do protestante, porque o José está fazendo um pranto aqui ao seu pai de 7 dias, que morreu, acabou. Então, para que vou orar para uma pessoa que morreu? Por que vou fazer um pranto de 7º dia, honrarias fúnebres a uma pessoa que já morreu? Ainda tem mais, ó. Gênesis 50, 13. Gastaram nisso 40 dias, e que é o tempo necessário ao embalsamento. Os egípcios choraram durante 70 dias. Olha só. Agora você pega aqui em Deuteronômio, lá no finalzinho,
Olha só, cara. Aqui, ó, Levítico, ó. 4, sacrifício pelos pecados. 12, agora ali em 2 Macabeus, 12, sacrifício expiatório pelos os mortos. Costume do povo de Deus, meu querido. Vocês não têm obrigação de orar pelos mortos, vocês morreu, acabou, pô. Olha só, você pega aqui, Deuteronômio, olha só, 34, para finalizar o vídeo, porque já destrói essa mentira desse cara. 5, ó, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor decidiria. E ele enterrou no vale da terra de Moabe, de frente de Betford, e ninguém jamais soube o lugar de seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos, momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido, seu vigor não se tinha abalado. Os israelitas choraram durante 30 dias na planície de Moabe, e passando esse tempo, acabaram seu pranto, consagrando o luto por Moisés. Olha só, pô. E ele aparece ali na transfiguração da montanha, certo? É simples, meu. Se você levou toda uma vida de santidade, lá no finalzinho você tropeça, Deus vai jogar você no inferno? Não, meu irmão. Por isso que tem esse fogo purificador que Paulo fala em 1 Coríntios, que vocês negam. 3, olha só. 3 do 13, ó. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento, irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o seu trabalho de cada um, ó. Olha, eles morreram fazendo o quê? Então, vai arcar com danos. Vai pagar uma punição, porque eles pegaram a imagem do ídolo, que era proibido pela lei, como diz 2 Macabeus ali. Olha só, Paulo está falando aquele que vai direto, e Paulo está falando aquele que não vai direto, vai passar pelo fogo. Que fogo é esse? É um fogo purificador, porque quem está no inferno já é o fogo eterno, não tem como sair ali. Olha só, se a construção resistir ao construtor, receberá a recompensa, ó. Recompensa o quê? 100% santo. Mateus 5 ali, você vê ali o ensinamento que Cristo fala. Só vai, quem vê a Deus é aquele que é puro de coração. Chega à perfeição, à santidade. Se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Os protestantes já quer condenar. Ah lá, o catecismo, lá, vai pro inferno. Irmão, e se for pro inferno, você não sabe. Se for para a glória, você não sabe. Se for para o purgatório, você não sabe, meu irmão. Você não é Deus, meu querido. Simples entender isso. Honrarias fúnebres aos mortos é costume do povo de Deus. Se o Velho Testamentário fazia isso, imagina agora no Novo, que arde sobre as almas desses mortos, desses falecidos. E é congregada ali a igreja, a comunidade. Tanto que tem honrarias e missa do 7º dia, de acordo lá. José celebrando o pranto de 7º dia, de acordo com a igreja católica segue. Fizeram um pranto de 1 mês ao morte de Moisés. A igreja também faz, segue de acordo. O que Maria Madalena está fazendo lá no túmulo de Cristo? Que as irmãs de Lázaro estão fazendo ali no sepulcro? Simples. É entender isso, meu querido. Vocês não têm obrigação de acreditar. Vocês não têm obrigação de orar pelos mortos. Você não tem nenhum respeito pelos mortos. Salve Maria, sou missionário São Roberto.